Fala, primeiro ano. Como é que vocês estão? Tranquilos? É, vamos aí para mais uma aulinha de sociologia, tá? Como eu disse nas outras, espero que vocês estejam conseguindo entender. Se não entenderem, me procurem, tá? Que eu estou à disposição. Saudade, galera. Saudade de vocês, viu? Da aula normal, digamos assim. Beleza? Mas vamos lá. O assunto hoje é bem pequeno, um assunto bem pequeno o conteúdo, mas é um assunto bem importante, que vai tratar sobre gênero, certo? Uma coisa que a gente tem que entender é que essa não é uma discussão é, muito antiga, né? Apesar de que já há muitos anos, né, no final dos início do século XX, né, já se falava sobre isso, já tinha um entendimento do que seria esse gênero, né? Mas estudar mesmo, começar a discernir, diferenciar, digamos assim, conceituar, explicar, entender a formação do gênero já foi agora na década de 90, certo? Então, de que trata o gênero? Né? É um momento que a gente escuta muita coisa, hoje em dia as redes sociais propagam muita coisa, então acaba que algumas informações não são corretas, ou são imprecisas, ou não são explicadas corretamente, ou a pessoa às vezes não teve esse entendimento do que foi e passou para frente. Generalizam com coisas que às vezes não tem a ver com o gênero. Beleza? Então, assim, ó, quando a gente fala de homem e mulher, a primeira diferenciação é de sexo. Sexo, homem, sexo, mulher. Beleza? Então, sexo, características biológicas que diferenciam homem e mulher. Beleza? Beleza. Gênero é comportamental, é cultural. Certo? Então, o gênero é masculino e feminino. O que significa isso? São construções sociais, comportamentais, construções culturais, né, da sociedade, determinando o que é ser homem e o que é ser mulher. Qual o papel do homem e qual o papel da mulher. Qual a função que o homem tem e qual a função que a mulher tem. Isso se propaga durante toda a organização da sociedade. Certo? Então, isso é passado pelo processo de socialização. Então, quando você nasce, né, faz parte de uma família, você acaba aprendendo. Né? Então, às vezes, seu pai fala, não faz isso, que isso não é coisa de homem, não faz isso, porque isso não é coisa de mulher, ou isso você não pode fazer porque é coisa de mulher, isso você não pode fazer porque é coisa de homem. O homem tem que ser assim, o homem tem que ser assado, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assada. Isso é a construção do gênero. Ou melhor, é a socialização do gênero, porque a sociedade constrói esses padrões, certo? E muitas vezes são questionáveis, né? Muita gente que ousou, né, romper com esses padrões, né, sofreu preconceito, sofreu discriminação, sofreu socialmente, sofreu, enfim, passou por certas dificuldades. Por quê? Porque quebra um padrão, né? Ou desmistifica um padrão que a sociedade exerce. É lógico você imaginar que a sociedade, ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, a nossa especificamente, né, ela foi mudando essa compreensão, esse entendimento, né, foi se modificando, foi se adequando à realidade, principalmente no tocante ao papel do homem e o papel da mulher. Se você parar para imaginar, não, desculpa, para relembrar, né, refletir, você vai ver que ainda existem, por exemplo, profissões que são quase que exclusivamente de homens e profissões que são quase exclusivamente de mulher. Mas algumas dessas históricas profissões já sofreram transformações, já sofreram modificações. Né? O papel da mulher na sociedade, principalmente, né? A reorganização da sociedade, a reorganização das famílias, né? Deve-se muito à valorização da mulher, digamos assim, a implantação, assim, para ser mais claro para vocês, né? do valor da mulher na sociedade. Então, algum tempo atrás, a mulher não tinha participação social. Ela não tinha, há um tempo, ela não tinha direito a voto, ela não podia trabalhar,
ela não é que não podia, a sociedade não deixava, né? Não apoiava, né? Ela não podia ter uma carreira, ela não existia essa possibilidade de ter uma carreira. Por quê? Porque o homem é tido historicamente como o que vai prover a família, o que vai ganhar dinheiro, que vai bancar, né? Que vai sustentar a família, e a mulher historicamente como a dona de casa, né? Que vai cuidar do marido e dos filhos. Hoje em dia, essa é uma realidade totalmente diferente, né? Aí você vai perguntar, não, mas não existe ainda mulheres e homens que pensam assim, que agem assim? Existe, né? Hoje, inclusive o padrão da sociedade hoje, ainda existe essa superioridade, digamos assim, do papel do homem com relação ao papel da mulher. Mas a sociedade moderna ela já desmistifica isso. Esse tem que entender o seguinte: o fato de eu falar em sociedade mais moderna, não, desculpa, contemporânea, sociedade moderna, sociedades mais antigas, não significa que hoje é totalmente assim, entendeu? A sociedade tem espaço para tudo isso. Então, hoje você ainda vai ter pessoas com essa mentalidade, sociedades, grupos, instituições com essa mentalidade, famílias com essa mentalidade, né? E pessoas com outra mentalidade, a mentalidade mais moderna. Né? Provavelmente você conheça os casos das duas realidades, das duas visões, né, do que seja. Então, nessa aula de hoje, é sobre isso que a gente vai falar, beleza? Vou abrir o slide aqui para ficar mais fácil. Então, beleza. Então, vamos aí. Perspectiva sociológica. O que constrói o gênero? O que é um gênero? O gênero são as características comportamentais, culturais, que diferenciam o papel de homem e mulher. Então, se você refletir um pouco, você vai ver que você, que é homem, e você, que é mulher, vocês têm papéis diferentes. O que a sociedade espera de um homem, o que a sociedade espera de uma mulher, qual o comportamento que se espera de um homem, qual o comportamento que se espera de uma mulher. E aí você vai entender que é uma gama muito grande, porque nós estamos falando de todas as áreas da sociedade, todas as instituições sociais, certo? Então, é aí que constrói. O que diferencia homem e mulher basicamente é o gênero, ou desculpa, o sexo. Sexo, homem e mulher. Esse não tem como mudar, certo? Esse não tem como mudar. Gênero é comportamental, é cultural. É lógico que nós vamos ver aqui que alguns dizem que é exclusivamente comportamental e cultural, outros estudiosos dizem que tem muito a ver também com a questão do sexo, que é a questão hormonal, que é a questão do que é do sexo, né, homem, mulher, que influencia no comportamento, na criação, na execução, na evolução do gênero, beleza? Mas basicamente vocês têm que ter essa ideia. Sexo, características biológicas, homem e mulher. Gênero, características comportamentais, culturais, que determinam o que é ser homem, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, o que significa ser homem, o que significa ser mulher. Beleza? Então, ó, o gênero se constrói com um traço sociocultural sobre o plano de fundo biológico. E aí já começa o primeiro questionamento, né? Então, assim, qual que é o papel do homem na sociedade? Tem a ver com a questão biológica? Em determinado momento, sim. Mais na frente, o Engels, né, vai falar justamente isso, que o surgimento da propriedade privada, né, a herança, ela influenciou nessa, digamos, superioridade do gênero masculino sobre o feminino, certo? Levando em consideração as questões biológicas de homem e mulher, força física, características físicas, certo? Então, de alguma forma, isso não pode ser desprezado. Isso foi influenciado, né? Foi influenciador. Né? Outros acham que não, que é uma característica exclusivamente cultural, comportamental, certo? Mas aí esse diálogo, essa discussão é o que a gente vai levar, né, durante a aula desse capítulo, beleza? Então, onde que entra a perspectiva? Qual que é a perspectiva sociológica? Primeiro, entender o que é o gênero, o que são os gêneros, certo? Depois, entender como esse gênero interfere, né, como esse gênero interfere no comportamento das pessoas, na organização da sociedade.
Beleza? Então, gênero são comportamentos reforçados com sanções sociais e definidos culturalmente. Quando ele fala em sanções sociais, é por quê? Porque quando você vai aprendendo sobre o gênero, você vai recebendo informações. O que são essas sanções? São, digamos assim, não especificamente punição, mas regulamentação. Então, um menino que, sei lá, tem um menino e uma menina, são irmãos, e o menino quer, sei lá, pegar uma coisa, uma roupa da irmã, e aí, para a sociedade, para aquela família, a socialização parte disso. Ou seja, não, você não pode, porque isso é coisa de menina. Ou não, você não pode, porque isso é coisa de menino. Isso são as sanções que vão o quê? Moldando o comportamento, que vão moldando a conduta das pessoas, encaixando essas pessoas dentro dos padrões, dentro do gênero, do comportamento do gênero. Né? O que deve ser um comportamento masculino e o que deve ser um comportamento feminino. Beleza? E aí, assim, qual que é o papel do homem e o papel da mulher? Masculino e feminino. Certo? Então, o homem tem um papel muito específico, diferente do papel da mulher. Certo? Aí você pode dizer assim, ah, não, Rogério, mas hoje, digamos assim, profissionalmente não existe isso. Diminuiu muito essa disparidade, chama-se essa segregação, digamos assim. Mas né, é muito claro hoje o que é o papel para a sociedade do homem e qual que é o papel da mulher. O que se espera né, do papel. Então, o gênero masculino ele vem carregado de comportamento, de condutas, de entendimento até. O gênero feminino, da mesma forma, ele vem carregado de conduta, de comportamento, de entendimentos. Então, quando né, você é socializado, você vai recebendo essa carga de informações de comportamento, o que seja o papel do homem, do que seja o papel da mulher. Beleza? É só importante que vocês entendam isso. Gênero é ainda, né, pela maioria dos estudiosos sociológicos, dos estudos sociológicos, uma questão comportamental. Beleza? A construção social e cultural do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, isso eu já expliquei para vocês. Beleza? A sociologia, o gênero explica uma série de preconceitos históricos quando desses termos era questionado ou quebrado. É que eu falei agora há pouco. Então, assim, muitas pessoas, durante a história, né, acharam necessário quebrar esses comportamentos, dizer que certas coisas não podiam ser proibidas a uma mulher fazer por fato dela ser mulher. Né? Que certas coisas não eram papel do homem pelo fato dele ser homem, dele ter conceitos sociais, culturais do que seja homem. Então, todas as vezes em que essas pessoas, que essas quebras de comportamento surgiram, foram muito massacradas. Então, se você refletir sobre os dias de hoje, ainda tem. Tem muitos desses comportamentos que são definidos como papel de homem, comportamento de homem, comportamento de mulher. E sempre que alguém tenta quebrar isso, né, mudar isso, acaba sofrendo uma pressão muito grande, algum preconceito, alguma discriminação, algum tipo de sanção social, certo? Mas outras pessoas seguem na luta, seguiram na luta e hoje, muito do que se evoluiu hoje nessa questão do que é papel de homem e papel da mulher, serve-se à luta dessas pessoas, certo? Tranquilo? Perspectiva sociológica. Então, falei agora há pouco, o gênero se constrói com um traço sociocultural sobre o pano de fundo biológico. Expliquei agora há pouco, né? É que para alguns ainda existe essa influência biológica do homem, das características físicas, biológicas do homem, influencia no papel que o homem tem, na função que a sociedade determina que o homem deve ter, certo? Outro papel da sociologia, né? Outra ideia da sociologia, investigar a construção de padrões, funções sociais e aspectos históricos. É aquilo que eu falei. A sociedade ela vai progredindo, ela vai evoluindo, certo? Os comportamentos da mesma forma. Mas é importante que se tenha uma ideia de onde surgiu esses comportamentos. Porque na sociedade existe né, essa ideia ainda de que o homem é mais importante, digamos assim, do que a mulher. O homem tem mais importância na sociedade do que a mulher. De onde surgiu isso? De onde surgiu essa supremacia do gênero masculino sobre o gênero feminino? Certo? Então, é isso que entra na função do estudo do gênero. Quando eu falei para vocês do Engels, vou mostrar já já, ele fala justamente isso. Então, os homens né, tinham essa necessidade de provar né,
por conta da herança, é uma teoria que ele fala, já falo um pouco mais dela, sobre a herança. Eles tinham que provar que os filhos eram dele. Né? E aí ele atribui isso a justamente isso. Atribui isso justamente a isso. Ele atribui essa informação, essa organização do papel de uma mulher a isso, certo? Então, tem toda uma questão histórica, a questão também do homem, desde o início, por conta das características biológicas, força física, ele era o provedor alimentar da família, então ele tinha que alimentar a sua família, né? Ele tinha que trabalhar, né? E aí foi se criando esses comportamentos. É lógico que são teorias, mas que fazem toda a lógica, faz todo sentido. Beleza? O papel da socialização, né? Falei agora há pouco, o fato de os gêneros, os comportamentos dos gêneros, você vai socializando a criança. Então você vai implantando, você vai socializando, implementando na criança aqueles comportamentos. Você vai conduzindo a criança ao que ela deve ou não fazer, como ela deve ou não fazer, se encaixando dentro daquilo que a sociedade da época determina que seja o comportamento ideal para homem, o comportamento ideal para mulher, o que seja ser homem e o que seja ser mulher. Beleza? E aí, só para encerrar esse assunto, esse slide, né, fala assim, ó, varia de acordo com a estrutura e a organização social. Por quê? Porque em determinadas sociedades, por mais que nós estejamos falando do século XXI, ainda existem comportamentos muito diferentes. Então, se você pega, por exemplo, as sociedades ocidentais, né? Se você pega o Brasil, por exemplo, né? Para ficar mais claro para você, o papel que a mulher desempenha hoje, ele não condiz com o papel, por exemplo, de algumas sociedades islâmicas, por exemplo, né? De algumas sociedades com conceitos culturais diferentes. Então, quando ele fala que varia de acordo com a estrutura e a organização social, é porque nem sempre esse papel é igual. Em algumas sociedades, mais até do que o Brasil, a mulher tem muito mais importância. Né? Ela meio que se iguala, que seria o ideal. O homem e a mulher terem o mesmo valor, a mesma importância na sociedade. Aqui no Brasil ainda está desequilibrado. Em alguns campos, você já consegue ver esse equilíbrio. Mas em outros, a disparidade continua muito grande, partindo do princípio de que a sociedade aceita isso. A sociedade determina isso. Certo? Beleza? Tranquilos? Tá bom, então. Fatores sociais da educação. E aí entra naquela questão do que eu falei para vocês, né? Do Engels. Né? Engels fala, não é exclusivamente por força física ou constituição biológica que o homem impõe seu domínio sobre a sociedade. E esse homem aí eu deixei marcado, né? Para vocês não entenderem como o homem ser humano. O homem mesmo. Sexo homem. Referente à mulher, sexo mulher. Beleza? Então, ele não acredita que seja só a questão física ou biológica. E aí ele dá o exemplo, a propriedade privada gerou essa problemática da herança. O que acontecia? Com a existência da propriedade privada, quando os homens tinham filhos, era importante que eles comprovassem que aqueles filhos eram seus mesmos. Certo? Por quê? Porque a herança partia do homem. Então, como a herança partia dele, e aí a teoria do Engels é justamente essa, que os homens tinham que comprovar que os filhos eram dele sob pena de deixarem, sob o risco de deixarem tudo que eles construíram herança para filhos que não seriam deles, digamos assim, frutos de adultérios, né? Filhos, tem uma palavra agora que eu não vou conseguir lembrar, certo? Mas era essa a ideia. Então, a partir daí eles tiveram que reforçar essa força, essa cobrança, essa imposição. Ah, é meu filho, então eu sou o responsável, as coisas são deixadas para mim, eu tenho que comprovar que sou pai da criança, ou que essa criança, que essa pessoa é meu filho ou minha filha. Então, essa teoria do Engels, ele entende que ela é como sendo influenciadora dessa imposição ou dessa superioridade do homem dentro da sociedade sobre a mulher. Beleza? E aí, ó, aqui entra num ponto importante, tanto do Engels, por exemplo. Ele acredita que as diferenças biológicas, né, características biológicas, elas influenciaram no comportamento. E aí eu deixo essa pergunta. As diferenças biológicas influenciam no comportamento ou nas escolhas profissionais que os homens e mulheres têm? Então, assim, as minhas características biológicas atrelada ao meu comportamento
né, a minha cultura, o meu comportamento do gênero masculino? Elas influenciam ou influenciaram na profissão que eu vou ter? Será que eu faço aquilo que eu quero fazer? Ou eu faço aquilo que a sociedade me permite fazer? Porque, assim, ainda existe, volta àquilo que eu falei agora há pouco, ainda existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre no papel de homem e de mulher. Mas se você imaginar que existem profissões que ainda hoje, por incrível que pareça, ainda hoje são prioritariamente profissões masculinas e femininas, de homem e de mulher. Por exemplo, professor primário, professor do jardim, né, do maternal, do infantil, né, do jardim de infância. Esses, geralmente, são professoras. Se você puxar pela sua memória, você consegue encontrar, talvez você, na sua escola, né, nesse período você tinha alguém, mas a grande maioria são professoras. Ou seja, é uma reserva, digamos assim, né, de mercado exclusivo para as mulheres. Exclusivo não, muito mais para as mulheres do que para os homens. Então, isso influencia. De repente, eu sou professor do ensino médio, mas eu queria ser professor do infantil, por exemplo. Então, será que isso me influenciou? Será que eu não sou professor do infantil porque não pegaria bem? Porque a sociedade me criticaria? Será que o rumo que eu escolho na minha profissão ela tem a ver com a valorização que tem do meu gênero? Certo? Isso é importante que a gente faça essa análise, né? De que ainda existem, por mais que a sociedade mudou muito nesse sentido, mas ainda existem diferenças claras sobre o papel da mulher no trabalho, sobre o papel do homem. Existe, está aí chamado de segregação ocupacional de gênero, ou seja, o fato de mulheres fazerem os mesmos serviços, né, de homens e ganharem menos do que os homens, pelo simples fato de serem mulher, certo? Então, essa diferenciação, né, ela é, digamos, chancelada pela Camila Paglia, né? É uma escritora feminista americana, né? Que coloca justamente nessa mesma questão de achar que é impossível, como ela fala, é um absurdo pensar que não há componentes biológicos no papel dos gêneros, pois os hormônios influenciam a mente humana. Então, para Camille Paglia, não dá para dissociar, não dá para separar a questão biológica da questão comportamental. Para ela existe sim claramente uma influência. Ela fala a questão dos hormônios, do comportamento do homem, né, da conduta do homem, da forma que o homem foi criado, o gênero do comportamento do homem masculino e o gênero do comportamento feminino, certo? Ela questiona justamente o fato de um homem ter sempre essa questão de impor, de imposição, né, o que se espera, e a mulher sempre com essa questão da submissão, né? Sempre com essa questão da fragilidade. E ela liga isso também à questão biológica, né? A questão física, nós falamos mais cedo, de os homens fisicamente serem mais fortes do que as mulheres, certo? Então, essas também são teorias, lembre-se, como eu digo sempre, vocês não precisam concordar, é ideal até que discordem, né? Que questionem, mas é preciso que vocês entendam qual foi a intenção, né, em se questionar isso. Na verdade, a grande intenção desse conteúdo é fazer com que vocês entendam quais são as questões de gênero, comportamento de homem e mulher, certo? E façam uma reflexão sobre isso, certo? De importante você viver na sociedade, por você viver na sociedade, que você entenda como as coisas são formadas, beleza? E aí, na parte final do capítulo, ele fala sobre o papel, a transformação das famílias. Então, lembra que eu falei mais cedo? Vou ter até destacado aí, o papel das mulheres. A organização da sociedade hoje, a formação das famílias especificamente falando hoje, ela tem muito a ver com o comportamento feminino. Então, a mulher, historicamente, era educada, era socializada para ser uma mãe de família somente, né? Ela não trabalhava, ela não desenvolvia uma profissão, ela não tinha uma carreira, ela não se envolvia em questões sociais, em questões políticas, né? Então, essa mudança
né, do comportamento feminino, ela alterou drasticamente a organização da sociedade e a formação das famílias. Então, você tem outras formações de família graças a isso. Então, hoje, é um número muito grande de casais que não querem ter filhos, de mulheres que decidem que vão priorizar a carreira profissional, a família, né? A formação de uma família, um casamento, se assim seja, né? E isso vai influenciando, por exemplo, na taxa de natalidade. Ah, é o único fator? Não, não é o único fator, mas é um fator extremamente importante, importante, certo? E de alguma forma, né, isso interfere na formação das famílias. Existe uma outra parte, né? E aí depois eu quero que vocês olhem lá a figurinha da página 76 da apostila de vocês, que ela vai trazer lá uma visão, né, diferente, uma visão, digamos assim, mais moderna, mais contemporânea, né? Uma ideia que está crescendo com relação às questões de comportamento, de sexo, homem e mulher, definição de sexo, homem e mulher, né? A definição de gênero, masculino e feminino, a questão de sexualidade também, né? Uma figura que traz muito bem, que ilustra muito bem qual que é, digamos assim, a proposta agora, né? E aí, pessoal, é aquilo. Às vezes eu não concordo, às vezes você não concorda, às vezes você concorda, eu concordo, mas é a tendência. Lembrando que parte da ideia do Durkheim, de que a sociedade é mais importante do que o indivíduo. O fato de eu não aceitar alguma coisa não quer dizer que a sociedade não vá caminhar nesse sentido, certo? Então, é importante que vocês deem uma olhada lá, observem como tem, qualquer coisa que vocês quiserem me questionar, para a gente ter um debate legal sobre isso, estou à disposição. Beleza? E a segregação ocupacional, né, que eu falei agora há pouco, ilustrado pela disparidade salarial mais contundente em sociedades meio desenvolvidas, a diferença de homem e mulher na questão salarial. Por que a mulher ganha mais, menos do que o homem se ela exerce a mesma função? E aí, por isso, atrás disso tem toda essa questão cultural, social. Por isso é importante que vocês estudem a questão do gênero. Beleza? Pessoal, era isso, tá? Foi bem tranquilo, como eu disse para vocês, o assuntozinho bem legal de conversar, acho bem atual também. Vocês vão conseguir identificar muito isso no dia a dia de vocês, né? Provavelmente até já tenham tido algum tipo de conversa sobre isso. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, tá? Se precisarem de alguma coisa, é só chamar lá no grupo. Valeu, galera, um abraço.